Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Janaína Alcântara, eu sou da Clária Estratégia e Comunicação. Eu sou consultora em comunicação estratégica e relações públicas. E hoje nós vamos falar com a pessoa que eu admiro muito, é o Adão Brianese. Ele é fundador e diretor da Nextria Consulting. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Ele vai enriquecer bastante essa conversa. Obrigado, Janaína. Muito alegria estar aqui, né? Participar desse podcast. E, sabe, a gente vai falar de um assunto que parece muito complicado, mas na realidade, na prática, como posso dizer, é o que separa empresas que crescem e empresas que ficam ali patinando no mesmo lugar, ou seja, com falta de práticas, de processos e assim vai, tá? E para você que está assistindo esse podcast a primeira vez, a Nextria Consult é uma empresa especializada em transformação organizacional, estratégia, inovação e execução, da qual eu tenho a honra de ser parceira com a minha empresa, a Clarear Estratégia e Comunicação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o que trava as empresas e o que faz com que elas cresçam. Bora lá? Bora lá. Bom, sem dúvida, é a falta que a gente mais vê nas empresas hoje, é a falta de clareza estratégica. As empresas eles têm produtos, têm time, têm faturamento. Mas o principal problema que a gente vê é quando você chega nas empresas e pergunta principalmente para os donos dessas empresas. Normalmente a gente atua com empresas médias, né, de médio e pequeno porte. Pergunta para eles, qual a sua prioridade agora? Ninguém responde com convicção para onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer no primeiro momento, né? E cada departamento, cada área está fazendo certo. E normalmente cada um rema para um lado. E isso faz com que eles trabalhem com direções diferentes. Ou seja, o meu plano estratégico acaba indo para água abaixo. Eu falo muito que a comunicação, ela é o espelho da estratégia. Então, se a empresa, ela não tem clareza, né, como uma prioridade, isso acaba travando, né, e reflete na comunicação interna, na falta de engajamento, foco, né, nos processos, e também isso resulta muito em projetos parados, né, que terminam ali, que ficam pelo meio do caminho. Sim, perfeito. Tem um case que eu lembro muito bem, né, de uma empresa de construção civil, que tinha mais de 15 anos no mercado, faturamento crescendo, o dono chegou para a gente de uma forma assim, praticamente desesperado. Ele falou, Adão, eu trabalho 14 horas por dia, meu time faz muito, entrega pouco, não consigo ver resultados. E sabe qual que era o problema que eles tinham? Conta pra gente. A empresa não tinha um planejamento estratégico bem estruturado, né? E as decisões, o dono da empresa, eles tomavam decisões de uma forma, basicamente, na intuição. E no começo, quando a empresa é pequena, a intuição até vale. O grande problema é quando chego a 80 funcionários, 5 frentes de construção ao mesmo tempo, canteiros de obras sendo executadas de forma simultânea, e a intuição já não dá mais conta. Então, a empresa cresceu, mas a gestão ficou para trás, tá? Então, o que trouxe eles até aqui não levava mais para frente. E aí se perde em todas as questões de gestão, governança e acaba ficando, como nós falamos lá no início, a questão da clareza. Isso é um problema muito comum, né? A empresa cresce em faturamento, mas falta governança, falta gestão, a cabeça da gestão não acompanha. Então, se você se identifica com esse problema, se você acredita que a sua empresa passa por isso, fica com a gente que a Nextria atua nesta área e o Adão vai falar um pouco mais pra gente sobre isso. Adão, quando a gente fala em consultoria, muita gente, né, vem à cabeça das pessoas, vou contratar uma pessoa de fora, vai ser caro, a pessoa vem aqui para dizer o que eu devo fazer. Como você desconstruiria essa ideia? Uma ótima pergunta. Primeiro, a consultoria de verdade, ela não chega com receita pronta. Primeiro de tudo. A gente sabe que existem vários frameworks no mercado, modelos e assim vai. O principal ponto é que você precisa entender o contexto e a realidade daquele seu cliente. Ou seja, um bom diagnóstico, mas esse diagnóstico não é só entender onde a empresa está. Mas para enriquecer seu plano, é importante você saber onde ela está, mas muito focado na onde ela quer chegar.
Isso é o principal ponto que a gente vê no momento desse diagnóstico. Isso vai enriquecer também a forma de como você vai acompanhar, porque você tem um norte e alinhar essa questão da onde quer chegar e também respeitar a cultura, o momento que aquela empresa está. Não adianta eu chegar e derrubar um modelo de trabalho formatado, que isso não funciona, nunca funciona. Tá? Isso é fundamental. Eu já vi muitas empresas que contratam consultores, consultorias, que eles querem implantar metodologias, né, que são lindas, ferramentas, isso no papel. Mas não leva muito em consideração pessoas, a cultura organizacional e também a capacidade de execução da empresa, né, algo que a gente vê bastante. Sim. Por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre separo em 3 frentes. A primeira frente é o diagnóstico, como eu mencionei. O diagnóstico é onde eu estou, onde eu quero chegar, entender os gaps, a questão da cultura da organização. Tá? E não olho só processos, pessoas ali também, gap de conhecimento. Isso dá entrada também para um bom plano de mudança. Aí já entro, por exemplo, falando do segundo tema, que é um bom planejamento de transformação. Esse plano ele tem que olhar questões de comunicação, estrutura organizacional, tem que entender a questão de cultura da empresa, os processos, como que ele mede no dia a dia. Isso tudo precisa ser avaliado e como a gente vai planejar para executar cada um desses pontos. E o terceiro, não menos importante, é o apoio na evolução contínua, ou seja, não trabalhar num plano fixo até o final, trabalhar com ciclos curtos, pequenos, obtendo resultado de forma rápida, pequenos resultados, como chama de quick wins, e evoluindo de forma contínua. Porque se você faz um plano muito longo, o resultado vai ser demorado para vir. Então, trabalhe com planos pequenos, recorrentes e evolutivos. Essa é a ideia. Então, isso que a Nextria faz. Então, não é só entregar um documento bonitinho e sumir, né? Por que isso é importante, esse caminhar junto, dar a mão? É porque, assim, a maior parte das empresas não tem problema de falta de plano. Todas as empresas que a gente trabalha, eles têm lá um plano de mudança, de evolução, né? E, normalmente, eles falham aonde? Na execução. Sabe aquele negócio, o santo de casa não faz milagre, né? Então, qualquer pessoa pode ter uma boa ideia, né? O diferencial é como que eu transformo essa ideia em resultado. Como que eu consigo trazer isso para o jogo e direcionar de forma executável, correta, né? Isso exige método, disciplina e acompanhamento. Você escreveu recentemente um artigo, Estratégia é intenção, execução é realidade. O abismo que separa o valor do desperdício. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, é exatamente essa ideia que você está nos trazendo. Legal. A ideia central, né, é que a intenção estratégica sem uma execução, ela vira discurso. Como eu falei, né, na fala anterior. Muitas empresas, eles têm ali o seu plano, quer mudar, todo mundo tem ideias para mudar, né? Mas poucas têm um sistema para transformar a intenção em resultado real. Quem quer se aprofundar é só buscar aí nas nossas páginas que tem esse artigo completo lá que é bem bacana. Agora nós vamos fazer um exercício para saber se a sua empresa precisa de uma consultoria. Eu vou fazer algumas perguntas, né, e você responde aí com sinceridade para si mesmo. E o Adão vai aqui complementando. Primeira pergunta. Você consegue dizer em uma frase qual é a prioridade número 1 da sua empresa nos próximos 90 dias? Se você travou nessa resposta ou deu mais de uma prioridade, isso é um sinal, né? A empresa, ela, sem prioridade clara, ela dispersa energia e recursos. Segunda pergunta. Sua equipe sabe como o trabalho dela contribui para os resultados da empresa? Ou cada um trabalha no seu quadrado, sem ver todo o contexto? Então, esse é um sintoma dos mais sérios, né? Quando o time não enxerga conexão entre o que faz e o resultado que a empresa precisa gerar,
o engajamento cai, a qualidade, os resultados caem, tudo cai junto. E isso é sintoma de empresas que trabalham em silos, não tem a empresa normalmente ela é enxergada de forma vertical. E normalmente as empresas são horizontal. Terceira pergunta. Você toma decisões com base em dados e indicadores ou, na maioria das vezes, na intuição ou na urgência do dia a dia? Olha, a intuição tem valor, mas intuição sem dados vira aposta, né? A empresa pode viver de apostas? Acho que não, né? Um bom sistema de indicadores, um gestor que toma decisões baseado em dados, eu acho que é o caminho mais correto, né? E, normalmente, um gestor bombeiro e estrategista não combina muito bem. Se você respondeu não, ou mais ou menos, para uma ou duas dessas perguntas, a Nextria pode contribuir para solucionar os seus problemas. Eu vou contar outro case, tá? Uma empresa média de tecnologia, ela chegou na Nextria com um sintoma basicamente assim: estamos crescendo, a receita cresce também, mas a gente está perdendo margem. E normalmente a pergunta clássica: eu não sei onde está esse buraco. Tá? É clássico isso daí. Isso é basicamente crescimento sem controle. E como que a Nextria entrou nesse caso? O que é que vocês fizeram? São 3 problemas que nós vimos de forma simultânea. Primeiro, processos internos praticamente desorganizados, ou seja, muitos processos com gargalos, não tinha automação desses processos. E isso gerava o quê? Retrabalho nas equipes. Não tinha responsáveis claros, prazos estourados de forma sistêmica. E, segundo, a ausência de indicadores, ou seja, se eu não meço, eu não sei para onde eu estou indo, eu não tenho informação para poder tomar decisões e corrigir rotas. E a empresa media faturamento, media custo, satisfação do cliente, e essas métricas não estavam bem adequadas aos processos que eles seguiam. E terceiro, e não menos importante, a liderança sobrecarregada, porque o CEO tomava decisões extremamente operacionais, centralização de decisões. E isso acabava com, assim, não tinha como seguir mais dessa forma. E, basicamente, não havia como decisões tomadas com dados e ausência praticamente de governança. Adão, para fechar, qual a mensagem você deixaria para um líder ou para um gestor que ainda está na dúvida se precisa ou não de uma consultoria da Nextria Consulting? Eu diria o seguinte: se a empresa está com a sensação que trabalha muito, entrega pouco, a empresa cresce, mas você não sabe exatamente não cresce, né? Quando ela não cresce, você não sabe exatamente por quê. Basicamente, esses sintomas são sintomas que vocês precisam de uma consultoria. Pensa assim: a empresa ela tem processos que são definidos por pessoas e tem esses processos, normalmente tem ferramentas que automatizam os processos e potencializam as pessoas. Se mesmo isso está sendo definido, tem essas métricas, e mesmo isso não faz com que a empresa evolua, basicamente precisa de uma consultoria para juntar melhor esses temas, esses itens, do qual comentei agora. E na era da inteligência artificial, muito mais falar de dados. Dados para tomada de decisões, dados para automatizar. Como que os seus dados estão hoje, né? A gente fala que dados é o petróleo do momento, mas petróleo sem refinar, sem cuidar, ele não serve para nada. Dados é a mesma coisa. Sim, perfeito. E eu complemento: consultoria não é um luxo de grandes empresas, ela também é para pequenas e médias empresas, e a Nextria Consulting pode te ajudar com isso. Você pode saber mais no site www.nextriaconsulting.com.br, que você vai falar com o Adão, com o time dele. E se você quiser conversar mais sobre comunicação estratégica para o seu negócio, você também pode falar comigo. Você vai me encontrar na Clarear Estratégia e Comunicação.
Se esse episódio faz sentido para você, compartilha isso com algum amigo, com as pessoas que você conhece, que tem uma empresa que está numa situação que nós comentamos agora. Às vezes um bate-papo de alguns minutos a gente já consegue identificar caminhos para que possa resolver esses problemas. Obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui e até o próximo episódio.